Começa agora Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fra Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Programa de Pós-Graduação em Saúde Materna e Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Clenilson de Oliveira e Lucas Acosta. O Me Pega no Colo é desenvolvido na Rádio Web UFN. Hoje nós vamos falar sobre pais ansiosos. Que baita tema, hein, gurias? Muito bom! É o tema de um best-seller, né? A gente tem o best-seller de 2024, que é Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. E hoje vamos falar sobre os pais ansiosos. Então, passe seu café, aqueça a água para o chimarrão. Porque para esse bate-papo nós contamos com a presença de duas psicólogas com muita experiência nesse tema. Estamos aqui com a psicóloga Fernanda Real Dotto, que é mestre em saúde materna e infantil, coordenadora do curso de psicologia da Universidade Franciscana, e com a Fabiana Brando, que acabou de defender a dissertação dela de mestrado sobre esse tema. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito bom. Obrigada. Tê-las aqui, uma gaúcha, uma carioca, que é baiana, mas é carioca também. Tô falando isso porque o pessoal vai escutar aquele chiadinho e vai pensar que onde é que tá o chimarrão, tá? Então aqui tem uma água de coco também, tem uma caipirinha, tem toda um carioquês aqui conosco. É muito bom tê-las aqui para essa conversa sobre esse tema importantíssimo, né? A ansiedade é um tema da nossa geração, é um tema do nosso tempo. E como essa ansiedade afeta pais e mães e, por consequência, também as crianças e os adolescentes, né? Em desenvolvimento, isso é de interesse público, né? E, Fabi, você acabou de defender a sua dissertação sobre esse tema, a ansiedade parental, e você entrevistou psicólogas de todo o Brasil, quase 30 psicólogas de todo o Brasil, e perguntou para elas qual é a percepção delas sobre o trabalho com pais e mães com altos níveis de ansiedade. Conta para nós o que te chamou a atenção nessa pesquisa, os resultados mais expressivos, quais foram? Certo. Primeiro é importante a gente falar sobre a importância do tema, né? Tem dados de 2019 mostrando que provavelmente com a pandemia de 2020 esses dados aumentaram, mas em 2019, 13% da população vivia com algum transtorno mental e, sendo desses 13%, 31% com ansiedade, transtorno de maior prevalência. Então, é muito importante a gente olhar para a ansiedade e dentro do meu nicho de atendimento, do meu nicho, né, de prática clínica, para a ansiedade no recorte da parentalidade. Então, conversar com essas psicólogas trouxe algumas informações que são dados importantes relacionados à ansiedade, a forma como essa ansiedade se expressa. Por exemplo, que essa ansiedade se expressa de uma forma mais evidente quando, em períodos do desenvolvimento, em períodos críticos ali do desenvolvimento, em que há uma exigência uma exigência psíquica de adaptação desses pais. Então, por exemplo, o nascimento do primeiro filho, a primeira infância, as primeiras aquisições, a chegada da pré-adolescência. Então, são fases ali que aqueles pais precisam desenvolver habilidades e se dão conta com um vazio. E precisa de todo um processo ali de adaptação e criação que os desorganiza. E se eles têm já uma tendência genética ou se eles têm um histórico anterior, isso pode desencadear um processo de ansiedade. Então, essas psicólogas, elas trazem informações de, por exemplo, dificuldades dos pais lidarem com essas aquisições, muitas preocupações excessivas em relação ao desenvolvimento infantil, né, em desenvolvimento do filho, os marcos de desenvolvimento. E algo que ficou muito evidente também foram as questões relacionadas às comparações nas redes sociais. Então, hoje se estabelece um padrão de exigência, de normatividade da parentalidade e as mães acabam ali comparando o desenvolvimento dos filhos com um desenvolvimento que não é parâmetro, muitas vezes. Você falou parentalidade, depois falou as mães. Por quê? Porque essa comparação recai mais sobre as mães do que sobre os pais. Sim. Inclusive, isso é trazido pelas psicólogas, de que essa ansiedade ela se faz mais presente nas mães, talvez pelo
pela própria... O nível de exigência, né? E pela essa função cultural do Isso. cuidado, né? De garantir ali o desenvolvimento e o cuidado da criança. E, Fabi, quando tu fala dessa ansiedade, é uma ansiedade diagnosticada, né? É uma ansiedade mais expressiva, não é assim... Aquela expressão que a gente usa, né? Tô ansiosa. Ah, tô ansiosa. Não é isso, né? Não, a gente pode falar de uma ansiedade excessiva e pode falar de uma ansiedade que já está ali desenvolvida através de um transtorno de ansiedade. Mas independente do tipo, né, assim, é claro que um transtorno nos preocupa mais, mas se essa ansiedade ela é excessiva a ponto de prejudicar aquele vínculo ou de trazer sofrimento e disfuncionalidade, a gente também precisa estar Mesmo que atento não seja um de- transtorno. Sim. E ter condutas, psicólogos e psicólogas, condutas preventivas. Né? Elas também, as situações não patológicas ainda, também exigem um manejo. Né? Sim. Justamente para que não se tornem patológicas, para que não se intensifiquem. Essa pesquisa é bem bacana. Não, muito interessante, porque a gente, né, que tá ouvindo, assim, pensa, bom, então tem que ter, né, tem que ir no psicólogo, tem que fazer um diagnóstico, porque senão a coisa pode... Isso aí. Então, também a gente observa, né, essa ansiedade na escola, né, Fernanda? E aí, como é que se apresenta, como é que os pais lidam com tudo, né, com essas questões todas dentro da escola? E os educadores, educadoras. Eu acho que são temas, assim, que são urgentes, assim, né? Não só o dos pais e mães que são ansiosos, né? Sendo diagnosticados ou não, mas que apresentam, né, algum tipo de comportamento que a gente pode pensar como um nível de ansiedade, mesmo quem não vai ser diagnosticado, e que apresenta socialmente que isso vai repercutir, por exemplo, na escola. E a escola, assim, é outro, digamos assim, uma temática que... eu brinco, né, que os alunos às vezes fogem da escola e é onde se passa uma boa parte da vida, é no campo escolar, né? E por que será que eles fogem também disso, assim? Dos estágios ou de ir na escola quando eles atendem na clínica também, né? Ou fogem dos pais. Se refere aos alunos do curso de psicologia. Do curso. Os psicólogos em formação tendem a se afastar do Também. ambiente escolar. Também, né? Eu tenho percebido esse movimento, assim, Cris, de psicólogos que se negam aí na escola, né? E é uma pena isso, né? E daí a gente percebe o quê? A grande dificuldade de algo que é muito falado há muito tempo, por exemplo, que é sobre adaptação escolar. E que gera muita ansiedade, tanto nos pais quanto na escola. E a sensação que dá é que não se busca também um recurso, muitas vezes, do próprio ambiente escolar para poder trabalhar essa ansiedade dos pais. Porque ela é muito visível. Então, assim, é o choro que tem a criança naquele momento que está se separando, mesmo a criança pequena, ou aquela criança, assim, que está voltando das férias. Ele pode, mesmo que ele já seja grande e já tenha passado por esse período de adaptação inicial, existe um retorno, existe um gap, assim, onde se fica muito tempo com a família. E isso passa muita insegurança para a criança, como se aquele ambiente escolar não fosse dar conta de ficar sozinho com a criança longe dos pais, né? Então, é como se aquele ambiente fosse ameaçador para a criança ou algo que não é legal. E muitas vezes, no consultório, a gente percebe crianças, assim, que mesmo que gostem da escola, o gostar da escola, entre aspas, é trair os pais, digamos assim, como se tivesse que preferir um ao outro, né? E algumas mães, principalmente as mães, a gente vê o relato assim, eu achei que ele ia grudar, que não ia me dar tchau, e daqui a pouco dá o tchauzinho. Ele me deu tchau, nem deu... Ou nem olha, entendeu? E segue. E isso é um sinal muito bacana, né? De que a criança conseguiu seguir. Então, assim, como trabalhar isso, né? E eu acho que daí é essa relação de que precisa ser mais tranquila, né? Tanto da escola quanto da família, né? Para poder trabalhar esse processo de separação, assim.
né? E também como se o aprendizado fosse ter que ser muito rápido. Então, é uma alta performance também, muitas vezes exigida pelos pais. E aí entra muito o pai e a mãe, né? Não só a mãe normalmente é mais tranquila nessa questão da aquisição. E os pais, às vezes, mais nervosos com isso. Como que se tivesse que aprender muito rápido aquele conteúdo. E como se o brincar também não fosse importante, principalmente na educação infantil e nas séries iniciais. Né? Quando os professores apresentam a metodologia. Então, há uma grande ansiedade. Tá, mas pra que isso? Tá, mas como é que ele vai aprender? Quando que vai realmente aprender a ler? Quando que vai realmente aprender a ler e escrever? Mas quando é que vai aprender tal conta de matemática? Porque na minha época, e porque não sei... E aí começam as comparações entre as gerações também. Então, essa ansiedade atrapalha, né? Tanto a criança quanto essa confiança para com a escola, para com os professores. Porque precisa existir essa passagem também, essa autorização interna dos pais para que a criança fique tranquila, né? E essa ansiedade acaba atrapalhando bastante. Fernanda, eu estava te ouvindo e pensando, o ideal performático, de alta performance, que antes ficava restrito ao ambiente do trabalho, né? Ao desempenho do trabalho, hoje é também uma exigência aos pais e mães. Eles também têm que performar muito bem como pais e mães. E o fracasso da criança, vou chamar de fracasso, quando na verdade, às vezes é uma falha pequena, algum ajuste que é necessário fazer, mas que aparece ali na escola, né? Como assim? As crianças já estão lendo e o meu ainda não? Como é que é? Né? Diante da turma, onde que está a minha criança? A minha criança tem que estar sempre na frente, ela não pode estar no meio nem atrás. Então, assim, a falha da criança, ela pode ser muito representativa da falha dos pais, né? Assim, tem uma questão narcísica, assim, né? Dos pais se sentirem representados pela sua criança e o ambiente escolar ser aquele ambiente que está avaliando o desempenho acadêmico da criança, mas isso reflete no desempenho da parentalidade. E, assim, até na questão dos conflitos, às vezes, na escola, né? A ansiedade dos pais em resolver, né? Coisas que não cabe a eles resolver como pais, né? Então, às vezes, até alguma profissão de alguns, por exemplo, um pai ou mãe que é psicólogo, querer interferir naquilo. Então, assim, faz-se necessário também, assim, gurias, eu fico pensando muito no psicólogo escolar, né? Que a maioria das escolas não tem, né? Que seria o papel dele, então, pensar esses conflitos, pensar, então, esse ambiente favorável para que os pais se sintam mais confiantes na escola. Que o problema não é a escola, né? Mas são as questões internas que são projetadas lá. E que vai respingar no desenvolvimento da criança, no aprendizado dela. E aí, bate muito nisso, assim, né, Cris? Assim, nessa alta performance, né? Que extrapola, que invade, às vezes, as outras famílias e a própria escola. Né, de pais ou mães se metendo onde eles não são chamados, onde não deve, né? E isso fala de uma grande ansiedade, né? E se essa necessidade de alta performance está associada a um processo de ansiedade dos pais, isso tende a potencializar a incapacidade da criança, porque a ansiedade dos pais, ela prevê a ansiedade infantil, por conta essa ideia de mundo imprevisível, a ideia de que o mundo é muito perigoso. Então, a criança gera uma criança ali com pouca autonomia, com pouca independência, aquela criança que chora ao voltar das férias, mesmo depois de estar super acostumada com a escola. Então, essa criança, ela pode estar ali sendo efeito da própria ansiedade dos pais e não responder né, com a maturidade ou com a independência que eles esperariam, sendo que isso está ali envolvido na própria psicopatologia dos pais, né? E daí, Fabi, nesse cenário, diante desse cenário todo aqui, que impacta na escola, nas relações familiares, você falou com essas psicólogas, entrevistou elas e desenvolveu um guia clínico de orientações às psicólogas. Porque você também constatou que as psicólogas sentem falta de bons recursos que norteiem, que orientem a sua prática junto aos pais e mães. Como é que funciona esse guia? O que consta no guia? Sim, a ideia desse guia foi, primeiro, fazer um recorte da própria ansiedade parental, mostrar que a ansiedade
ela se dá de uma forma específica, ela se expressa de uma forma específica na função parental. Então, apresentar isso para os psicólogos, fazer uma leitura do que hoje temos de evidências científicas relacionadas à intervenção de ansiedade parental e, mais uma vez, fazer uma releitura para psicólogos de todas as abordagens clínicas dessas intervenções, com exemplos, com indicadores clínicos de avaliação, avaliar essa própria avaliação daquilo que é patologia, psicopatologia, e daquilo que é sintoma, da gradação, né? Quando que a gente precisa intervir, quando não precisa. Trazemos exemplos de perguntas para que ajudem os pais a refletir sobre a própria ansiedade e exemplos de intervenções possíveis com os pais. Isso é muito bacana, porque você foi falando dessas informações e eu fiquei pensando, já está tudo aí. Já temos orientações sobre diagnóstico, nós já temos orientações sobre manejo, só que elas estão dispersas, assim. E o guia, então, ele faz essa compilação, reúne em um único material, um único documento, todas as informações que são necessárias para um psicólogo, uma psicóloga atuar junto a pais e mães com maiores níveis de ansiedade. É isso, né? E, Fabi, esse guia é para uso exclusivo no consultório ou ele pode ser aplicado na escola, por exemplo? Ele pode ser aplicado na escola. A intervenção vai ser diferente. Clínica. A intervenção não é uma intervenção clínica. A intervenção do psicólogo é escolar. Mas o ajuda a entender aquele pai, entender qual a graduação de ansiedade que está ali diante dele, até para que possa ajudar esses pais a lidarem com isso posteriormente numa clínica. Eu acho que é um material muito útil, tanto para estudantes de psicologia, profissionais em formação, recém-formados e psicólogos que têm uma longa experiência, mas também precisam olhar para as questões da nossa atualidade. Nós temos questões muito específicas. E ouvindo vocês falar, eu fiquei pensando assim, nós já reconhecemos os determinantes sociais que impactam na manifestação da ansiedade em adultos. E os determinantes da parentalidade? Quais elementos da parentalidade e das exigências que são típicas do nosso tempo impactam na manifestação da ansiedade em adultos, que são pais e mães. Né? Então, falta realmente um percurso longo aí de estudos nessa área. Muito bom ouvir vocês, meninas. Agradeço muitíssimo pela presença. Nosso bate-papo já está acabando. Mas foi uma delícia. Espero que vocês tenham gostado também. Uma delícia. Obrigada. Obrigada estar com vocês aqui, com a Cris, com a Fran e com a Fabi, né? Que veio de longe para cá e está aqui nos presenteando. Também aqui as gaúchas. Obrigada pelo convite. Hoje é um dia intenso, mas eu adorei estar aqui mais tranquila depois da minha defesa. Muito obrigada pelo convite. Eu fico aqui também com o desejo de que esse bate-papo ajude muitas pessoas que estão nos escutando, especialmente profissionais da saúde e profissionais psicólogos. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhem nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. Meu Instagram é @fran_jbenedetti e o do programa de pós-graduação é @ppgsmiufn. Meu Instagram é @cristina.cruel. Até a próxima. Até e muito obrigada, meninas. Me pega do colo.